Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Não sei se tem alguém nos visitando nessa manhã, se é todo mundo de casa. Todo mundo de casa, né? Aparentemente. Se vê alguém nos acompanhando pela internet, nós temos visto aqui na EBD, Sala do Templo, livro de João. Nós já estamos no capítulo 11. Para alguns já estamos, para outros ainda estamos no capítulo 11. Mas o fato é que João vai discorrendo o seu texto nessa primeira parte dessa jornada que ele se propõe, direcionado pelo Espírito Santo, a nos mostrar, que é o Senhor Jesus nessa parte onde ele opera seus milagres, não é? Alguns dos milagres, na verdade, eles, como o próprio João vai dizer, se fosse para colocar todos os atos do Senhor Jesus, não caberia somente no seu evangelho, mas são suficientes para a gente ter uma compreensão muito clara do que João quer nos mostrar. Eu quero ir com vocês, nós já começamos o capítulo 11, e aí nós vamos para o segundo episódio da série, tá bom, irmãos? A gente ainda vai ter outros sermões, outros estudos, né? Sermões e estudos sobre João, capítulo 11. Hoje eu quero ir com vocês até o versículo 39. Capítulo 11, do 17 ao 39. Vamos ler, meus irmãos? De forma alternada. Chegando Jesus, encontrou Lázaro, já sepultado havia 4 dias. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Jesus chorou. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Até aqui, meus irmãos, 39, parte A. Vamos orar?
Te louvo, Senhor. Te louvo porque o teu povo está reunido aqui nessa manhã, depois de uma semana de afazeres, de lutas, de provações, de vitórias, de tentações. Contudo, a tua graça é melhor do que a vida, Pai. Contudo, o Senhor tem nos dado livramento. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. E obrigado porque temos o privilégio de ouvir a tua palavra em nossa língua, em igrejas, ó Pai, que pregam o evangelho na nossa cidade. E, ó Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento, os olhos do nosso coração, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Quanto a nós, Senhor, sem a Tua palavra, nós não temos, ó Pai, como caminhar, porque a Tua palavra, ela é mel ao nosso paladar, ela é doce para nós. Faça com que sintamos esse Teu doçor, Pai, e que ela nos traga alegria, e que ela nos traga a motivação correta, e que ela, Senhor, possa moldar as nossas afeições, as nossas emoções, meu Deus, para que nós possamos te glorificar de maneira que te agrade, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que as emoções estão à flor da pele. Na primeira parte desse milagre que estamos caminhando para ele, Lázaro deve ressuscitar domingo que vem, aguardemos mais uma semana, mas o fato é que quando nós olhamos para esse próprio episódio que já nos remete à dor, à tristeza, à aflição, que é a morte de um cônjuge, a morte de um amigo, a morte, eu disse de cônjuge não, de Lázaro não, né? Me perdoe, mas a morte de um amigo, de um irmão querido, Marta e Maria estavam a prantear. E é interessante porque nós perceberemos aqui essas emoções, né? Nós entendemos que as emoções, irmãos, elas são legítimas, elas são reações espontâneas a situações externas ou pensamentos. Então, todos nós reagimos. Então, isso diz respeito às nossas emoções, diz respeito aos nossos afetos. Ora, meus irmãos, nosso Deus, Ele é um Deus que, se por um lado Ele é um ser impassível, ou seja, é um ser que não muda, Ele é sempre o mesmo, no que diz respeito à sua natureza, nós também podemos perceber que esse Senhor, Ele também é um ser que em sua humanidade, sobretudo, na pessoa de Jesus, nós percebemos o quanto Ele demonstra os seus afetos, o quanto Ele demonstra as suas emoções. Então, nós perceberemos isso. Até então, nessa passagem, nós percebemos que Maria envia o anunciado a Jesus de que o seu irmão estava a perecer em Betânia. Ocorre que se passam 4 dias, Jesus não chega e Lázaro morre. Perceba, só por essa situação, nós já justificamos qualquer tipo de destempero, de emoção exacerbada aqui por parte de Marta e de Maria. Ora, meus irmãos, as emoções, elas são afetos que o próprio Deus colocou em nós, e porque a própria Trindade, ela tem essas emoções de maneira perfeita, não é verdade? No entanto, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles estão desregulados, não é verdade? Às vezes, quando é hora de ficar alegre, a gente fica triste, quando é hora de ficar triste, a gente fica alegre. Então, nós estamos dentro de um contexto no qual as nossas emoções, elas estão desreguladas. É interessante quando isso ocorre desde quando? Desde a queda do homem, né? De Adão e Eva. O próprio sentimento, a própria emoção, né? De Adão e Eva, elas são mexidas dentro deles. É interessante quando chega no capítulo 4 de Gênesis, Deus diz a Caim, olha, o desejo vem a ti, mas cumpre a ti o quê? Dominá-lo. Você precisa dominar. Então, por quê? Porque agora os nossos afetos, eles estão distorcidos. Tem um filme interessante que se chama O Doador de Memórias. Nesse filme, trata sobre o mundo no qual as pessoas vivem divididas em comunidade e uma realidade aparentemente ideal. Só que o interessante é uma sociedade distante de guerras, conflitos sociais, de qualquer tipo de sofrimento. Muito interessante, muito utópico.
E é curioso que as pessoas ali, elas não sentem nenhum tipo de sentimento. Inclusive tem uma prática, suscita muitas discussões esse filme, mas tem uma prática lá da morte de crianças, dos filhos que são mortos, e que os pais eles ficam super tranquilos diante dessa situação. O curioso é que durante o doador de memórias é só uma pessoa, toda a sociedade ela não tem memórias afetivas acerca do seu passado e ela não sente nenhum tipo de emoção. Somente um é o doador de memórias, ele de geração em geração ele passa para outro a sua capacidade de ter essa memória. No filme é Jonas, um jovenzinho que ele recebe essa memória já de um ancião. É curioso que enquanto eles estão sem sentimentos, a película, o filme, ele é monocromático. Preto e branco. Porque eles não reagem. E pensemos bem, meus irmãos, a vida é chata sem sentimentos, não é? Se por um lado os nossos sentimentos eles ficam desequilibrados, é verdade, em decorrência da queda. Por outro lado, a ausência de sentimentos é uma coisa terrível, nebulosa. Porque, de fato, Deus nos fez para sentirmos emoções. Deus nos fez dessa forma. É verdade que alguns sentem emoção demais, não é? Por outro lado, outros sentem emoção de menos. Quem é mais emocionado na sua casa, né? Tem gente que chora vendo comercial, né? Propaganda. Tem gente que em meio a dificuldades e parece que a pessoa é feita tem um coração de pedra. O fato é que cada um também, meus irmãos, tem uma forma de reagir. Nós perceberemos isso nesse texto. Em meio às emoções, nós vamos perceber essa manifestação legítima de emoções por parte de um povo, dos judeus, que ao saberem que Marta e Maria estão enlutadas, eles vão até lá. Nós vamos perceber no segundo momento que Marta e Maria estão com suas emoções afloradas e elas exprimem isso de maneira até um tanto quanto confusa. Mas por fim vem Jesus e chora. E aí já era. O Deus que é impassível, que nunca muda, ele se compadece. Ele é homem como nós. E ele chora. É maravilhoso isso. Vamos caminhar, meus queridos? Eu quero mostrar primeiro o sentimento da multidão. O que é que eles estão fazendo aqui? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Jesus, ele, num primeiro momento, ele prepara o coração das mulheres para o que iria ocorrer. O grande ponto dessa passagem está no versículo 4, do capítulo 11. Quando Lázaro, as irmãs de Lázaro enviam o anúncio a Jesus que ele estava enfermo, no verso 4 Jesus diz o quê? Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para, e sim para a glória, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então, tudo que vai acontecer aqui, meus irmãos, tem esse propósito. Que Deus seja glorificado. E que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então, esse é o propósito. Então, Jesus está seguindo esse propósito. Ele quer tudo que está acontecendo aqui nessa narrativa, vai ter esse colorar, eu não vou conseguir dizer não, mas esse ápice, esse ponto nevrálgico aqui dessa passagem. Então, Deus tem que ser glorificado. E Ele vai ser glorificado. Pensemos bem. O que é que ocorre aqui? Com esse sentido, com esse propósito, quando Jesus atravessa e vai ter em Betânia, cerca de 15 estádios perto de Jerusalém, a informação do versículo 18, essa é uma distância curta, 3 quilômetros. Você não precisa ser uma Cassandra da vida, né? Cassandra que faz lá seus meia maratona, uma maratona, né? Você não precisa nem ter esse fôlego de Cassandra para assim alcançar 3 quilômetros. 3 quilômetros é uma distância relativa. A não ser que você esteja assim muito ocioso, né? Ou assim, uma vida muito parada, que você não consegue caminhar 3 quilômetros. Mas Jesus, ele se demora aqui 4 dias para percorrer 3 quilômetros. É curioso.
Mas nesse intervalo, ocorre que os judeus ficam sabendo da situação. Vocês sabem que a notícia de uma morte ela corre muito rapidamente. E também a saber a própria fama de Jesus Cristo que percorria toda aquela região. Quando eles sabem, eles fazem esse deslocamento. O texto vai dizer: muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Qual é o sentimento aqui da multidão? É um sentimento de compaixão. Todos estão aqui. Isso nos mostra uma lição interessante, que muito provavelmente Lázaro era conhecido, aquela família era conhecida e aquela família era querida. Se você morrer hoje, vão dar uma festa, meus irmãos? Eu sei que em algumas culturas há uma festa mesmo, né? No ato de uma morte. Mas com a sua partida, você fará falta no círculo familiar, no círculo da igreja, na comunidade a qual você está inserido. Lázaro era alguém querido, era alguém bem visto, bem quisto pela comunidade, pela sociedade. Então, eles vão até Marta e Maria, e eles estão ali consolando a alma dessas duas mulheres, que não tinham marido, que não tinham pais, e certamente Lázaro ele cumpria essa função paternal e até de sustento para elas, muito provavelmente. Então elas estavam o quê? Devastadas. Elas estavam numa situação bastante difícil. E elas precisam desse consolo, desse abraço. Então, se esses homens fazem isso, se os judeus demonstram essa solidariedade, isso nos faz pensar, irmãos, que nós devemos agir da mesma forma. Se os judeus eles são capazes de sentir esse sentimento, ainda que muitos não crescem em Jesus, é fato que no versículo mais para frente, no verso 45, a gente vai ver conversões, lá no verso 45. Mas até então, vamos pensar aqui que haviam ali simpatizantes, mas outros que foram em solidariedade da família mesmo. Se estes que não têm como dar um consolo, senão um abraço, e nós já entendemos o quanto isso é válido, quando nós estamos em sofrimento, quando nós estamos passando por luto, por tristezas, por momentos de dificuldade, nós bem sabemos o quanto vale um abraço, um afeto, uma demonstração de carinho. Aqui muito mais, irmãos, nós que temos esse ministério da consolação. Porque é da natureza da igreja se envolver, chorar, lamentar, prantear. Diante desse episódio ocorrido no Rio de Janeiro essa semana, de muitas imagens, de muitas matérias e muitas coisas, eu vi uma igreja lá, montou tendas, todos, né? Estava distribuindo água e orando pelas pessoas. E alguém comentava, onde há dor, a igreja está presente. Onde há tristeza, a igreja ela monta sua tenda. Há alguém chorando no nosso meio. Nós precisamos amparar esses irmãos. E muitas vezes essa é uma forma de Deus ser glorificado. Veja, Deus vai ser glorificado através da ressurreição de Lázaro. Mas Deus está sendo o quê? Glorificado aqui. Deus está sendo glorificado. Porque é da natureza da igreja transmitir o afeto, a oração, conselhos, visitas. Eclesiastes vai dizer que há mais a aprender na casa do luto do que na festa. E é verdade. É um momento bastante onde as pessoas estão abertas para ouvir, especialmente do Evangelho. Alguém já disse que um dos maiores problemas na igreja hoje é não o excesso do impulso das emoções. Vou repetir, um dos maiores problemas na igreja hoje não é o excesso de impulso das emoções, mas que não somos impulsionados o suficiente pelo padrão de Cristo. Esse é o padrão de Cristo. Qual é o nosso padrão? Nós somos seletivos, né? Algumas pessoas a gente escolhe para sofrer com elas. E Jesus ele se compadecia das multidões. Marcos 1 vai dizer que ele ficou profundamente compadecido.
Mateus 9 vai dizer: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Ele tem essa capacidade de se compadecer. Veja, não é o bom samaritano, quando ele vai ilustrar isso muito bem, quando tem ali o levita, quando tem o sacerdote, eles passam de largo, eles olham, fingem que não vê, são seletivos demais, e eles vão embora e não prestam assistência, eles não prestam o socorro. Daí vem um bom samaritano, que ele olha com os olhos do coração, e ele sente aquela dor, e não somente fica na plateia olhando e lamentando, como a gente fica muitas vezes sabendo de uma notícia distante, não é? Ah, que tristeza, que pena, lamentamos, etc, etc. Não, mas ali há um envolvimento. Alguém que pega, que leva, que cuida, que investe, que paga as contas nesse sentido, dizendo assim, para que ele fique bem. Nisso, há uma ilustração preciosa do próprio ministério do Senhor Jesus Cristo. Jesus andou por toda parte fazendo o bem. E nós não podemos nos cansar de fazer o que, irmãos? De fazer o bem. Esse é o exercício da compaixão que deve ser exercido. Por quê? Você pode até pensar, mas eu não sou muito... Eu sou meio impassível nesse sentido. Eu não consigo ter muito... Minhas emoções, elas não ficam assim tocadas quando eu olho esse tipo de situação. É verdade que algumas pessoas elas ficam, né, mais sentidas, outras não. Mas o fato é, meu irmão, que se você é cristão, você foi tratado com misericórdia. Deus nos olhou, nos viu nosso estado de morte, viu as nossas debilidades, e Ele que se afeiçoou, não é verdade? Ele que se afeiçoou, Ele que olhou e Ele que nos tratou com profunda misericórdia. Esses judeus, eles vão acompanhar a Maria, especialmente quando ela é chamada por Jesus, e eles vão até Jesus por causa dela, pensando que Maria estava indo ali para o cemitério chorar. Por isso ele vai dizer, no verso 33, Jesus vendo a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Ou seja, eles permaneceram ali, eles estiveram perto, e eles seguindo esse curso, eles foram até aonde? Até onde Lázaro estava sepultado. E é ali que ocorre a grande manifestação do poder de Jesus, quando ele ressuscita a Lázaro. Tá bem, meus irmãos? Mas veja, esse é o sentimento que toma conta do coração dos judeus ali. Mas há um sentimento das irmãs, estão tomadas de tristeza, irmãos. Dos versículos 18 ao 36 a gente vai perceber isso. Elas estão passando pela mesma aflição, perderam o irmão querido, o ente amado, mas elas reagem de maneira tanto quanto diferente. O que é que Marta vai fazer? Veja aí, verso 19. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Quando ela soube, Marta, por sua vez, quando soube que Jesus vinha, ela já saiu logo. Isso é de Marta mesmo, né? É da natureza de Marta. Ela tomar a frente, ela ir, ela reclamar. Então essa é a Marta. Maria fica em casa chorando. Quem estava sofrendo mais? Ambas estavam sofrendo. A forma como elas reagem é diferente. Às vezes nós queremos que as pessoas reajam da mesma forma que a gente reage. A gente é uma pedra e quer, mulher, por que tu está chorando? Tu chora demais, mulher. Às vezes nós queremos que as pessoas sintam da mesma forma. Veja, Jesus aqui, de maneira extraordinária, Marta vai ter com Jesus. E Jesus ele tem um particular com Marta. E meio aquela confusão todinha, o pessoal olhando e tal, criticando, outros esperando algum milagre, talvez. Depois
Marta chega para Maria e diz: o mestre está te chamando. Ela levanta e vai. Ele vai tratar com cada uma de uma maneira muito peculiar, irmãos. Que o próprio Deus nos deu os nossos afetos. O próprio Deus nos fez com as nossas peculiaridades. Quando nós estamos tratando da mesma situação, às vezes você tem mais de um filho e sabe que a mesma situação precisa ser tratada de duas formas diferentes, porque eles vão reagir de maneiras distintas. Um vai se revoltar, o outro vai ficar calado. Um não vai entender, um vai contestar, o outro vai ficar tranquilo. Então, são afetos que são demonstrados de maneira diferente. Na igreja também. Parece que os mais explosivos, né, aqueles que têm temperamento, né, que demonstram mais os seus sentimentos, foram todos para a igreja pentecostal. Eles estão por lá. Sobrou de fato um ou outro por aqui, mas eles estão lá. Talvez tenha um presbiteriano infiltrado lá e é logo identificado, né? É logo identificado. Mas Jesus entende a natureza de cada irmã. William Hendrickson vai dizer: permite que Maria permaneça por algum tempo em casa, enquanto ele conversa com Marta fora da aldeia. Isso é bonito de se ver. Isso é uma forma didática também de nós lidarmos também com as lutas, com os sofrimentos dentro do nosso contexto. Às vezes precisamos nos distanciar, ver qual o melhor ambiente para tratar sobre determinadas situações, ler as pessoas, de certa forma. Elas expressam o mesmo sentimento também. O que é que elas estavam sentindo? Possivelmente elas estavam desapontadas com Jesus. Por quê? Ora, na primeira parte aqui de João, do capítulo 11, o que vai ficar evidente aqui é o verso 5. Olha o verso 5, diz o quê? Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Veja só, e elas bem sabiam que Jesus as amava. Jesus tomava cafezinho na casa de Marta e Maria e com Lázaro ali, porque eles eram amigos chegados. E veja, se nós somos capazes de reagir com certa celeridade quando alguém nosso está sofrendo, até mesmo quando alguém até mais distante do nosso círculo de amizade está sofrendo, quando é uma situação que requer uma certa celeridade, o que é que a gente faz? A gente corre e acode. Jesus agiria de maneira diferente, irmãos? Ele age aqui. E eu penso que Marta, ela ficava olhando para o relógio o tempo todo. Cadê Jesus? Cadê Jesus? E a situação ficando cada vez mais difícil. Maria lá, pensando e chorando. E Marta, cadê? Isso é amor? Passa 2 dias. Lembra do povo de Israel? No Egito, né? Depois da travessia, passa um dia lá, o pessoal cantando, Miriam cantando. Eita, é festa, alegria, glória a Deus. Passa o 2º dia, começa a faltar água, o menino começa a chorar, os velhinhos começam a cansar. 3º dia, eles estão esgotados. Aí é o quê? Começa a reclamação, né? Eles já começam a reclamar. Meu Deus, havia uma palavra para Marta aqui. Já havia essa certeza. Se Jesus ama essa família, Jesus, ele cuida dessa família. Jesus tem algo melhor para essa família, ainda que eles não entendessem momentaneamente. Ainda que parecesse algo diferente aqui. A indagação é delas. Marta chega para Jesus e diz: se o Senhor estivesse aqui, acho que ela tinha guardado isso, né? Bem guardado. Quando Jesus chegar, eu tenho algo para lhe dizer. Aí corre, diz assim: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido.
A pobre de Maria, quando chega para Jesus também, diz a mesma coisa. Se o Senhor estivesse aqui, ela se lança aos pés de Jesus antes, diz assim, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido, o meu irmão não tinha morrido, e nós estaríamos bem aqui. Mas o Senhor não fez isso. A gente sempre procura um culpado, né? Principalmente quando tem alguma morte, alguma coisa desse tipo, a gente procura um culpado. Via de regra, o culpado quem é? É Deus. Deus. Foi Deus que fez isso. Ou que Ele permitiu isso. Difícil é ter o coração de Jó, né? Porque ele perde tudo. Perde sua saúde. Ele perde os seus bens. Ele perde os seus filhos. Aí ele chega para Deus e diz assim, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Que coisa preciosa, né? O Senhor me deu, mas pertence a ti, Senhor. O Senhor tomou, bendito seja o teu nome, Senhor. Mas nem sempre estamos assim, às vezes estamos mais para a mulher de Jó, né? Amaldiçoa logo esse teu Deus e morre também de uma vez. Esse Deus te abandonou, te desamparou. Mas Jesus, ele tem um propósito aqui de ser glorificado através dessa situação. Jesus vai dialogar com ela no verso 23, né? Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. E Marta diz, uma fé débil, mas é uma fé. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. E coloca, de fato, eu creio que ele há de ressurgir no último dia. Mas Jesus, ele tem outra verdade a dizer. No verso 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Você precisa crer. Olhe para mim, Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que morre, mas se ele morrer crendo em mim, ele viverá. Essa é a vida. Marta, eu sou a própria ressurreição. Eu sou aquele que trago vida. E a sua fé precisa estar depositada nessa verdade, Marta. Não se eu cheguei antes, ou se eu vou chegar depois, se eu demoro, ou se eu venho, ou se eu faço, ou se eu não faço. Você precisa crer. Eu sou a ressurreição. Eu sou a prova de que a morte deu um passo para trás. Eu sou a própria vida. É contundente aqui a fala do Senhor Jesus. E ficará muito mais clara, poucos dias após, quando ele enfrentar a morte, vencer a morte, ressuscitar da morte. Essa é a ressurreição que nós cremos. Você crê nisso, meu irmão? Essa é a verdade que você crê? Ronaldo Lidório, no começo do seu ministério, ele foi para o Peru. Acho que é um povo chamado Cochuas, alguma coisa do tipo. E aí, nessa viagem missionária, havia um grupo rebelde lá que perseguia os cristãos e matava os crentes. E ele foi capturado por esse grupo terrorista e ele estava sendo levado para ser morto. Um colega de Ronaldo Lidório foi morto. Mas no caminho, ele disse que ficou com muito medo. Ele disse assim, mas Senhor, se o Senhor me chamou para a missão, eu não posso ter medo de morrer. Senhor, se eu estou contigo, eu não preciso ter medo da morte. Que o Senhor me encoraje. E ele disse que o Senhor o encorajou. E de fato, pela providência de Deus, o Senhor preservou a vida de Ronaldo. Naquele momento. Mas veja como é importante esse entendimento. Senhor, se eu pertenço a Ti, eu sei que vem os terrores da morte. Ela ainda assombra de alguma forma. Mas eu preciso olhar para Ti, o Senhor que venceu a morte. É o Senhor que vive, é o Senhor que nos tirou da maldição, da morte, das consequências eternas da morte. E eu sei que eu estou contigo e estarei contigo para sempre.
Eu estou escutando uns louvores nesses dias, produzidos pelo IA. Pelo IA, meu amigo, um jazz, é um negócio fantástico. Aí teve uma canção que eu estava ouvindo, que é João Viu. Essa música, ela tem uma questão escatológica que a gente não concorda. Quer dizer assim, mas o começo dela é muito interessante. João viu milhares e milhares de anjos, né? E lá para as tantas da música vai dizer: e eu verei o Senhor. E eu quero estar. E tem uma parte da música que diz assim: eu tenho saudades do Senhor. Só se você ainda não tem uma escatologia muito bem firmada, não escuta agora não. Tá bom? Mas essa parte vai dizer: e eu tenho saudades do Senhor. Aí, meu amigo, que coisa fantástica é essa? De dizer mesmo que se eu estou aqui, eu estou vivo, estou em Cristo. Se eu morrer, estarei com Cristo. É alegria agora, é alegria eternamente. Lá no futuro, o Senhor secará de nossos olhos todas as lágrimas. O que é estar com Cristo? Não é, irmãos, incomparavelmente melhor. Eu peço a Deus que Ele me tire o temor da morte e me dê o anseio de estar na sua presença para sempre. Porque eu tenho certeza, irmãos, que 1 segundo no céu compensará e nos fará esquecer toda a realidade presente, de todas as dores, de todos os anseios, de todos os dissabores e de todas as maiores alegrias do tempo presente. Elas não se comparam em nada à alegria que nos aguarda na glória do Senhor Jesus. Por que nós temos essa convicção? Porque Jesus disse a Marta e Jesus nos diz: eu sou a ressurreição e a vida. Os judeus não tinham essa esperança, os incrédulos. O mundo não tem essa esperança. Que pena. E por isso precisamos falar que há essa esperança. Mas nós temos essa esperança. Nós aguardamos por isso. E nós já cremos nisso. Agora, meus irmãos, depois de dialogar com Marta, ela declara, né? É uma confissão de fé, verso 27. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Olha que riqueza isso aqui, irmãos. Se qualquer catecúmeno estivesse sendo preparado e sendo arguido pelo conselho, e ele dizer assim: eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Meu irmão, é batizar, pastor. Tu és o ungido de Deus. Tu és o ungido do Senhor, do Pai. Tu és o Filho de Deus. Tu és o próprio Deus, na linguagem joanina aqui. Tu és como Deus, Tu és o próprio Deus. Assegura a sua divindade. E ela diz: o Filho de Deus que devia vir ao mundo, e o Senhor chegou. Esse é o Cristo. Essa é a nossa declaração de fé. Ela declara antes de ver o milagre. Não é bonito isso? Não é precioso? Era o que Jesus queria exprimir do coração de Marta. Marta, antes do túmulo, antes do sepulcro, você precisa declarar isso hoje. O seu coração está aflito, está angustiado, descanse nessa verdade. E ela declara essa verdade: Tu és o Cristo, eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Isso não traz descanso para a nossa alma? Tu és. E o resto o Senhor está cuidando. Do jeito que o Senhor fizer, está bem feito. O Senhor é Deus. Agora é hora de Maria, né? Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. A gente não sabe bem porque disse em particular aqui, mas alguns acreditam que era para não causar muito rebuliço, porque o tumulto estava grande. Jesus ele ainda não tinha ido ao sepulcro, e para que isso ficasse mais pessoal aqui, para Maria entender, Jesus lhe chamou, viu? Jesus está lhe chamando. E ela se levanta e corre para Jesus. Esse é o caminho, meus irmãos. Na hora da dor, na hora que a gente não tem respostas para as grandes questões da nossa vida, quando a noite parece escura, quando a gente está em aflição, é correr para Jesus mesmo. É colocar nosso coração diante de Jesus. Elas não escondem
os seus afetos, né? Elas expõem. Tem gente que diz assim, talvez por uma questão cultural, uma questão familiar, diz assim, não, lá em casa as pessoas elas não demonstram afeto, elas não demonstram emoção, então eu aprendi que eu não devo demonstrar emoção. As pessoas ficam, né, sem expressar, mas o coração está precisando de ajuda, né? Tem tanta gente, irmãos, na igreja que precisa de ajuda, mas não falam. E você pensa que é forte demais e que vai sozinho mesmo, você está negligenciando e deixando de usufruir de um meio de graça que é o convívio dos santos. Não é verdade? E de ter auxílio em oração, de ter essa ajuda como corpo de Cristo. Marta e Maria, elas expressam aqui de fato as suas emoções. E Maria coloca a sua alma aos pés de Jesus. Vejam aí, verso 28, né? Já li. 29. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permaneciam de Marta se avistara com ele. O fato aqui, para todos os efeitos, Jesus estava esperando Maria. Ele estava esperando Maria. Ele poderia ter falado com Marta e ter dito, Marta, fala com Maria e a gente se encontra no sepulcro. Não é? Poderia ter feito isso? Mas não. Ele está esperando Maria. Pois Jesus, verso 31, os judeus que estavam com Maria em casa os consolava e a consolava, vendo levantar-se depressa a sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E esse aqui, meus irmãos, essa emoção dessas irmãs. Mas tem a emoção de Cristo, as emoções de Cristo. Verso 33, Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. E verso 35 diz o quê? Jesus chorou. Na Escritura há 2 relatos de Jesus chorando. Aqui em João e lá em Lucas, no capítulo 19, quando ele está diante de Jerusalém, ele chora pela incredulidade daquela cidade. Aqui, esse choro, meus irmãos, é um choro que reflete a emoção de Jesus, de compaixão, mas também, o termo aqui, ele nos remete a uma indignação. Jesus está ali, ele está indignado também com essa situação. O que levara Lázaro à sepultura, o que foi senão o pecado? E essa é a grande condição. Jesus, quando ele olha para a situação das dores e ele percebe aqui a terrível consequência do pecado que leva à morte. Os efeitos do pecado na humanidade, eles são terríveis, avassaladores. Mas quando nós chegamos diante de uma família que lamenta, diante de um ente que está morto, isso nos comove a alma, isso nos deve fazer refletir sobre como o pecado ele é malévolo, como ele é terrível, porque o salário do pecado é a morte. E a morte física, ela nos traz essa realidade de maneira tão gritante, tão terrível. O Filho de Deus, ele tinha aqui a plena percepção do sofrimento humano. Às vezes nós nos distanciamos de determinadas situações porque não suportamos ver a dor tão de perto. Tem gente que não suporta ir para esse tipo de evento, né? De cerimônia. Diz assim, não, eu não suporto ver isso, por favor. Né? Justifica, diz assim, não, eu não consigo. Dói demais ver essa situação. Jesus, ele demonstra uma empatia tal, meus irmãos, porque ele poderia, como em outras situações, com uma palavra só, ele poderia ter resolvido a situação, sim ou não? Poderia. Vai lá, diga a Marta que prepara a festa, que Lázaro está chegando. E quando eu for, vou direto para a casa de vocês que a gente vai festejar. Teria sido tudo tão rápido, né? Tudo tão prático. Mas Jesus não, ele se demora
e ele vai sentir a dor, ele pisa nesse chão para sentir as dores dos homens. Isaías 53 vai dizer que ele é um homem de dores. Veja, ele é adjetivado dessa forma, é um homem de dores. Você pode pensar numa pessoa que transborda de alegria. Jesus era um homem de dores e sabe o que é padecer. Já seria suficiente para o nosso Cristo a dor e o sofrimento da cruz. Não obstante, ele viveu entre nós, no nosso dia a dia. Ele visitou enfermos, ele foi a velórios, ele chorou. O verso 35 aqui vai dizer, Jesus chorou. Tem gente que não suporta esse tipo de situação, né? O apóstolo Paulo passou por algo semelhante. Ele tinha um amigo, ele vai dizer lá na igreja de Filipos, ele tinha um amigo chamado Epafrodito. E ele manda Epafrodito até os irmãos de Filipos, e Epafrodito era um servo fiel, e ele ficou doente, quase à morte. Quase morreu o Epafrodito. Aí Paulo vai dizer, capítulo 2, verso 27 de Filipenses, com efeito adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Né? Então, o próprio apóstolo Paulo aqui, Deus se compadeceu de mim, porque eu não aguentaria essa tristeza. Somada a tantas tristezas, o Senhor poupou a vida de Epafrodito, o Senhor poupou o meu coração também, porque seria tristeza sobre tristeza. Mark Jones, um comentarista, ele diz assim, não há dúvida de que Jesus suportou tristeza e lágrimas muito além das nossas, neste mundo de pecado e miséria, porque ele conseguia ver muito além. Ele não olhava só para o indivíduo, ele olhava para as causas que levaram aquele indivíduo à morte. Ele pensava na sua família, ele pensava nos seus entes, ele pensava em toda a situação. Ele era capaz de se compadecer, meus irmãos, como ninguém. Mas o seu choro também envolve simpatia. Por isso ele chora. Ele participou da tristeza alheia com a aflição do fundo do coração. Ele poderia ter dito o quê? Deixe de besteira. Daqui a pouco eu vou lá e vocês vão se abraçar. Mas essas lágrimas dele são expressão do seu amor. Não apenas por Lázaro, mas seu amor por Maria, por Marta. E por causa de suas lágrimas, há uma esperança para nós. Por causa das lágrimas de Jesus, as nossas serão enxugadas. Você crê nessa verdade? Jesus, ele exprime suas emoções aqui, mas em perfeito equilíbrio e proporção. E aí eu trago outra fala do Mark Jones, que ele vai falar, é um livro que ele fala sobre, num capítulo ele fala sobre as emoções de Cristo. Aí ele diz assim, para Jesus, não havia só alegria, mas exultação. Não mera irritação por incômodos, mas indignação furiosa. Não mera dor passageira, mas os movimentos mais profundos da compaixão e do amor. Não mero estresse superficial, mas uma angústia profunda até a morte. E elas nunca o dominaram. Então ele tinha todo o equilíbrio, ele exprime suas emoções, ele sente a dor assim, de maneira muito mais, né, gritante do que nós podemos imaginar. Mas ele faz isso. Jesus chorou. Ele continua a se compadecer das nossas fraquezas e das nossas dores. Se ele sabe o que é sofrer, ele caminha conosco nessa estrada de sofrimento. Agora, meus irmãos, os judeus se compadeceram, demonstraram compaixão, Marta e Maria foram lá. Marta e Maria estavam confusas nos seus sentimentos, nas suas emoções, mas elas demonstraram fé. Jesus, ele demonstra emoção aqui, santa e piedosa, e ele chora, e ele sofre juntamente. E eu me lembro de um poeta, da música de um poeta contemporâneo nosso, não é Iá, né? Mas o Sérgio Lopes, ele tem uma música chamada A Dor de Lázaro. A Dor de Lázaro.
E olha o que ele escreveu. Por favor, uma licença poética. Ele é como se Lázaro estivesse descrevendo o sentimento, a emoção de Lázaro ao olhar Jesus crucificado. Olha o que ele diz assim: eu tentei falar, mas não pude me aproximar de ti. Em Jerusalém, do Calvário, eu também chorava. Não quis entender se tinha o porquê o teu castigo. Eu só quis saber que eras o Jesus que me ressuscitou. Algo me fez ver que o teu poder se mostraria, mas a tua dor também o meu coração feria. Não apenas rei, eras meu Senhor e meu amigo. Ao te ver naquela cruz, uma parte da tua dor ficou comigo. E ele diz assim: outra vez, Senhor, mostra o teu poder, transforma a morte em vida, pois em tuas mãos a vida se formou. Se hoje não te vês livre dessa cruz, eu vou esperar, e mesmo que adormeças, eu sei que vais voltar. És a própria vida, e jamais a morte te resistirá. Esse é o nosso Jesus. Quais são os seus afetos ao olhar para a cruz? Quais são as suas emoções ao olhar para o Cristo ressurreto dentre os mortos? Quando você vem adorar nesse lugar, parece simples, uma reunião simples, com canções simples, com pastores simples, com crentes simples. Mas Cristo está aqui ressurreto. A nossa vida pertence a Ele. Nós devemos colocar nossa alma na presença de Jesus. Rasgar o nosso coração. Porque o Senhor já se fez livre da cruz. E nós não precisamos mais esperar, porque Ele adormeceu, mas Ele voltou. Ele é a própria vida, porque a morte não conseguiu conter o autor da vida. Vamos orar? Vamos ficar em pé, queridos? Nós chamamos, Senhor, obrigado por essa palavra. Organiza os nossos afetos, meu Deus, as nossas emoções. Queremos submeter as nossas emoções a Ti, Senhor. Pedimos que pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor, ordene as nossas emoções, os nossos afetos. Para que a gente consiga chorar com os que choram, para que a gente consiga se alegrar com os que cantam. Para que a gente consiga se entristecer pelo nosso pecado, para que a gente consiga se alegrar, Senhor, pela esperança do perdão que nós recebemos. Enche o nosso coração de doces expectativas, meu Deus, dessa doce ansiedade que é aguardar pelo nosso Senhor. Meu Deus, que nós possamos, Pai, nos colocar, derramar nossa alma em Tua presença. Como Maria, no momento onde estava tudo bem, ela derramou a sua alma aos pés de Jesus, só querendo ouvi-lo. No momento que a dor bateu à sua porta, ela se derramou novamente na tua presença, em qualquer situação, porque afinal de contas, o Senhor venceu. O Senhor é o nosso Senhor, Tu és o Cristo, Tu és o Messias que devia vir ao mundo. O Senhor veio e cumpriu a sua missão. Nós te louvamos, Senhor. Em nome de Jesus, amém.